Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de empreendedorismo da Escola ArtSeb. Hoje nós vamos trabalhar o caderno 3, vamos dar início, tá? Essa é a primeira aula de empreendedorismo do caderno 3. Então eu quero convidar você, assim como em sala de aula, né, presencial, eu quero aqui te convidar a pegar seu caderno, pegar o seu livro, a abrir na página 5, no módulo 13, tá? Caderno 3 de empreendedorismo, turma do 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe muito com os adolescentes, tá? No quesito, quando a gente pergunta qual é a profissão que você quer seguir e a pessoa meio que fica, não sei, ou sei lá, eu acho que isso, ou acho que aquilo, né? Eu também passei por essa fase, eu também tive dificuldades de discernir o que eu queria como profissão. Isso é algo muito comum entre os jovens, porque principalmente, pessoal, porque nós vivemos numa época moderna que tem tantas possibilidades de ser, né, ou de exercer, que fica até um pouco complicado definir algo em específico, como as gerações anteriores que ficavam mais ligadas a algo específico e passavam o resto da vida exercendo aquilo. Não necessariamente você precisa fazer o mesmo, mas você precisa decidir pelo menos uma área ou uma profissão específica para realizar, né, para ter como base. Não que você vá realizar somente esta. Você pode ser professor e ser médico ao mesmo tempo. Você pode ser advogado e ser DJ, por que não? Né? Depende daquilo que você tem aí facilidade de exercer, facilidade de lidar para poder trabalhar com isso, tá ok? Então vamos falar sobre isso, sobre futuro, tá? Olha aqui o título, pensando no futuro, mas não no futuro aleatório, não no futuro da humanidade, no nosso futuro, no seu futuro, em relação à profissão que você quer seguir, qual afinidade você tem mais, né? Qual a área que te chama a atenção e por que ela te chama a atenção, certo? Gente, quando nós estamos aí querendo decidir qual a área, qual profissão seguir, a primeira pergunta a se fazer é: com qual disciplina você tem mais afinidade? Com qual disciplina eu tenho mais afinidade? É matemática? É matemática, beleza. O que eu consigo aí fazer, né, exercendo na área ali da matemática, das leis matemáticas? Qual profissão exige muita matemática? Você vai encontrar ciência da computação, uma faculdade, um cientista da computação, né? Você vai encontrar também pessoas que trabalham ali na área do TI, você vai encontrar também engenheiros, você vai encontrar professor de matemática, certo? Então você vai encontrar diversas áreas que estão relacionadas à tua afinidade, aquela disciplina específica com a qual você tem mais afinidade. Isso, pessoal, é o primeiro passo, é entender qual disciplina me chama mais atenção, que eu já conheço na escola. Qual é aquela que tenha mais afinidade? Ela provavelmente está relacionada aqui à minha profissão, né? Então, qual é a profissão que tem ligação com essa disciplina mais, com quem eu tenho mais afinidade, certo? Então, aqui, ó, primeiro, qual disciplina? Matemática, português, geografia, história, filosofia, sociologia. Decidir qual é aquela que me chama mais atenção ou quais aquelas que me chamam mais atenção. Qual profissão tem ligação com essa disciplina específica? Qual profissão está relacionada, por exemplo, à sociologia? Psicologia, pessoal, por exemplo, é uma área muito bonita que está relacionada à psicologia, à filosofia. Não tem como ser psicólogo sem estudar a sociedade, sem estudar, por exemplo, a filosofia. E quando você decidir isso, você vai chegar aí a mais ou menos um caminho andado, né? Não é que você já vai de imediato decidir aquilo que você já quer e vai seguir como carreira, mas esse é o pontapé inicial, beleza? Nós temos aqui 3 áreas específicas, tá? A gente pode dividir as profissões em diversas áreas, mas eu peguei essas 3 específicas que inclusive está aí no material de vocês, que são as mais comuns, tá? Tanto as exatas, as humanas, como as biológicas. As exatas, pessoal, está relacionada às leis matemáticas, físicas, químicas, ou seja, são
nada mais do que disciplinas realmente que tem por exemplo, uma resposta exata ou uma resposta ali aproximada, porque a matemática ela tem muito disso, né? Respostas aproximadas relacionadas a alguma questão ou um número exato. Então, toda essa área aqui de exatas, ela leva em consideração disciplinas mais objetivas, tá? Que tem ali uma resposta fechadinha, tá? Relacionada àquele assunto específico. Uma fórmula, por exemplo, uma teoria matemática, um método, enfim, que leve geralmente a uma resposta objetiva, tá? Ou aproximadamente, tá? É uma linguagem mais, digamos que direta. As humanas, pessoal, ela tem um pouco aí de diferença, né? Na verdade, tem muita diferença. A minha área é a área de humanas, tá? Eu sou formada em ciências humanas, tenho aí habilitação para exercer em algumas disciplinas, também tenho pós-graduações. E o que me permite entender sobre isso aqui que eu estudei? Nós temos a facilidade em ciências humanas de discorrer sobre diversos assuntos, tá? Relacionados aos seres humanos em uma sociedade e relacionados também aos seres humanos com o meio em que ele vive. Então, tanto o meio ambiente como o coletivo de forma geral, né, a sociedade de forma geral, e também a minha relação com o outro, né, com aquele que eu convivo diariamente. Então, nas ciências humanas, nós não temos muito essa questão de uma resposta imediata, certo? Como você vai encontrar, por exemplo, na matemática. 2 mais 2 igual a 4, ponto. 2 mais 2, uma soma. Qual o resultado? 4, tá? Mas nas ciências humanas, nós temos uma diferença, sim, gritante, né? Que seria o quê? Nós, claro, dependendo da área, tá? Eu tô aqui generalizando, mas tem geografia, tem história, certo? Geografia, por que chove? E aí você vai ter aí a explicação do ciclo da água, você vai ter explicações de fenômenos como a evaporação dos rios, a nossa transpiração, né? Gotículas de água que sobem para a atmosfera. Você tem leis naturais aí envolvidas, você tem aí uma explicação exata até de certa forma, não é isso? Até que a ciência vem e diga, não, a gente chegou à conclusão errada, na verdade a água ela não acontece dessa forma, ela não acontece desse ciclo, e aí se renovaria uma nova ciência, né, ou leis relacionadas a esse tema específico. Mas as ciências humanas, geralmente são mais abertas, tá? Dependendo da área. Por exemplo, sociologia, nós temos diversos teóricos, né, sociólogos, também filosofia tem diversos teóricos, filósofos que tratam de questões como valores, moral, ética, política. Então, são assuntos mais abertos, tá? São assuntos que levam a uma série de interpretações, a não ser que você pegue ali uma lupa específica, entre aspas, de um determinado teórico. Então, o que Aristóteles acha sobre política? Aí você vai dizer o que Aristóteles pensa sobre política. O que o Sócrates pensa sobre democracia? Platão pensa sobre democracia. E aí você vai ter ali uma resposta com base nos estudos desses teóricos, desses filósofos específicos, certo? Mas você vai ver também divergências. Claro que existem essas divergências também nas outras áreas. Mas, de forma geral, as ciências humanas, a área de humanas, ela relaciona-se à humanidade e sua relação com o meio ambiente ou meio, né, necessariamente social, tá? Nós temos aqui como exemplo de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, dentre outras disciplinas, tá? Que a gente também chama às vezes de ciências sociais, mas também tem ciências sociais aplicadas. Por isso que tem algumas variações que a gente pode dividir as profissões, e eu escolhi exatamente essas 3 para vocês aqui, tá? Para ficar mais clara. Nós temos por último aqui biológicas, pessoal. A área de biológicas é uma área que chama muita atenção, principalmente nesse período de pandemia. Por quê, professora? Porque quem vai descobrir a cura do Covid, né, a injeção aí, o método que vai nos levar a ter um tratamento, que nos dê imunidade, que salve vidas,
estudou essa área aqui, tá? Relacionada também a essa aqui, ó, Química e Biologia. Biologia ou ciências biológicas. Por quê? Porque essa pessoa vai conhecer os seres, tá? Ela está relacionada ao conhecimento dos seres vivos e o ambiente onde vive. Hoje nós temos médicos, graças a Deus, temos médicos aí que estão na linha de frente, por exemplo, de pandemia. Então esses caras estudaram muito, né? Outros nem ainda preparados estavam, mas estão aí no combate para salvar vidas, para ajudar pessoas. Temos os enfermeiros também, tem os técnicos, enfim, pessoas que estão relacionadas à área de saúde, né? Nesse caso específico aqui que eu estou citando para vocês. Isso aqui, pessoal, nós sempre vamos precisar, certo? Sempre vai ter que haver um médico, nem que seja o cara para ensinar como é que funciona determinada coisa dentro ali da área da medicina. Então, é uma base que nós precisamos ter. Sempre precisaremos também de professores, certo? Apesar de muitas vezes se bater na tecla de que professores não são valorizados como deveriam ser, nós somos também uma profissão base, tá? Uma profissão que, para você chegar a ser médico, você precisa passar por um professor, certo? Eu espero que tenha ficado claro, que você consiga, ao realizar as atividades relacionadas a este módulo, conseguir ali ter uma noção maior do que você quer como carreira, tá? Não se sinta pressionado, se ouça, ok? Eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar aí a profissão que mais se identifica e vai ser excelente. Até mais, guerreiros!